Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos em replay para a mesa proprietária. Dia 21/3/2023. Eu começo marcando e analisando os topos e fundos e regiões de suporte e resistência do dia anterior. A gente vê que está numa região de fundo. Marco o topo e fundo do dia anterior, vou buscar as regiões de suporte próximas. Eu fui achar lá para trás, em 2020. Então a gente vê isso como uma característica de um dia que pode representar uma entrada no espaço livre. Só que o dia anterior ele foi uma barra de 1.700 pontos, ou seja, teve um movimento expressivo. E abrindo contra essa barra, a gente tem um cenário de um dia de força 1. Que aparentemente eu esqueci de analisar isso quando eu iniciei as operações. A gente tem uma Fab Four de aproximadamente 300 pontos, abaixo da região de 50% e bem próxima do fundo do dia anterior. Abaixo da Fab Four é compra, acima da Fab Four. Não, abaixo é venda, acima é compra. Bom, ele abriu com gap de quase 800 pontos para compra. Eu pré-analisei com a condição do mismatch, onde ele abre favorável e volta, ou seja, a continuidade é negada. Eu vendi nessa bear, stop de uma barra, principalmente porque ele abriu uma região de 200 dos 5 minutos, ele abriu na 200 dos 5 minutos. Ele estopou, a gente observa se ele vai dar continuidade. A continuidade seria um gift. Eu estou marcando as possibilidades de alguém pegar esse gift, onde seria o alvo. Ele negou a continuidade, eu vendi de novo na região de 50% da barra 3. Stop de evento mais uma vez, alvo 1 para 1. Aqui eu fiz análise, vi que tem a possibilidade dele ir mais do que 1 para 1, então eu expandi. Eu estava com stop de 150 pontos, eu coloquei para 250 a minha parcial. Você percebe que eu comecei a operação com 2 contratos, porque é uma operação contra o gap e eu diminuí a mão. Que entrou na mesma região, tá positivo, já é plausível já ter feito a parcial no teste desse fundo do dia, e está conduzindo a sua operação. Aqui eu tirei a parcial, agora eu vou conduzir. Parafraseando o nosso mestre Fernando, essa operação não pode mais ser perdedora. Eu fiz essa operação com o alvo foi P, a operação foi joinha, dá o joinha aí. A partir desse momento eu já começo a analisar uma possível compra. Que já não seria nem a condição de uma reversão, mas seria a continuidade do gap. A gente tem logo abaixo a região da Fab Four, a 200 dos 2 minutos, e outras regiões de suporte relevante. Então entrar agora, você tem que aumentar o stop atrás da 200 de 300 pontos. Então, eu fiz o que o trade tem que fazer em suas operações, esperar. Mas porque no tempo gráfico maior a gente está no bear market. Mas a gente teve uma barra bear no dia anterior, o mercado abriu contra essa barra, Então você pode pensar numa congestão. Eu não pensei, até esqueci desse aspecto durante a operação. Você vê que eu analiso esses outros indicadores, mas é como uma consulta e não como uma confirmação. A confirmação vai vir aqui através do método operado que é do Oliver. Então o que eu marquei aqui? Eu tive um gap de 100%, ele corrigiu 75%. Então acionando ele tem chance de alcançar aqui essa região, não dando continuidade. Eu pus aqui um alvo inicialmente de 130 pontos e depois vocês observam que eu arrastei ele para 150 pontos. Você vê que eu tenho operação com um plano e eu mudei o plano no meio da operação. O Oliver, a Rayane, o Fernando, o Storm, todos vão falar desse aspecto. Não mude o seu plano no meio da operação. Você vê que ele vai lá, vai beliscar, não vai pegar a parcial. Desenhei o imãzinho do Pedro, mas não funcionou. Será que a culpa é do Pedro? Ou a culpa é minha? Que não seguiu o plano. A minha entrada eu julgo correta, foi um evento de força, foi um bom 180, numa região de suporte. Mas eu estava ali com a parcial pré-definida, não fiz, eu arrastei.
vou segurar a operação, talvez com a ideia de uma adição. Eu já entrei nessa operação com um maior, já pensando nessa saída mais curta do que um stop 1 para 1. Não segui esse plano. Você viu, meu plano era uma adição, mas se eu tivesse feito a parcial no local planejado, isso teria auxiliado uma melhor condução da operação. Com certeza. É relevante ressaltar que esse é um dia que não teve notícia relevante, né? Mas a gente conta com os horários pertinentes ao nosso operacional, que é 9h30, 10 horas. Abertura de mercado à vista, né? E abertura do mercado americano. São horários que costumam influenciar o movimento da B3. Eu tiro meu stop do 150, já pensando numa beliscada, coloco um stop mais longo de 200 pontos, porém numa região frágil, que entra 200 e o ajuste. Ele pode vir buscar o ajuste. A gente está chegando perto do horário de abertura do mercado à vista. Ele costuma movimentar, fazer alguma mudança de direção. Nesse momento ele começa a me deixar na situação de tô rico, tô pobre. Nos 5 minutos ele apresenta uma coisa que é similar a uma barra de finta. Então, ou seja, aqui nos 2 minutos ele precisa fechar essa barra sólida. E tá aí. Nunca tinha levado uma cutucada tão gostosa. Entrei na operação porque ele deixou o pavio. Ele me tirou deliciosamente na pontinha do pavio. Coloquei meu alvo 1 para 1. Nessa operação, seja stop 200, alvo de 200. Então a gente vem seguindo aqui ó, com a primeira operação de abertura. Eu deixei um stop, fui pego. Entrei na operação. Tive um bom resultado. E essa daqui ela meio que deu uma estragada no dia, porque eu errei na condução. Entrei bem, não tirei a parcial onde era para ter tirado, entendeu? Adicionei ainda, aumentando a minha mão. E fui estopado gostosinho na cutucada. Se a gente pensar no conceito que a gente mencionei anteriormente, tá congestão, então a gente está aqui no fundo da região compradora, com as saídas acima da 20. Aí parcial feita. O mercado volta com força no meu preço. Eu adiciono da BT, a BT regular, entrada de continuidade, no conceito de uma parada de 20. Eu vou sair com essa entrada no 1 para 1, com essa adição, E como eu marquei essa região para sair com a adição, eu já marquei anteriormente, que seria uma possibilidade até de uma saída total, para quem está com uma mão menor. Beliscou, voltou no meu preço de adição. Está aqui querendo acionar um 180 para venda. Talvez a gente tenha aqui uma nova região de congestão e não é no topo, já que a 20 está aqui embaixo. Mas como no replay a gente fica muito corajoso, aí fica suscetível a esses erros, devem ser anotados para não repeti-los numa conta real ou no teste. Sair com a adição. Talvez fosse prudente da minha parte ter saído do total aqui, Estaria num dia muito positivo. Apesar dessa quarta operação negativa aqui,
Como eu mencionei, eu vislumbrava aqui uma continuidade, ou talvez até um rompimento da 200 pela 20 está subindo junto com o preço, nos 5 minutos e nos 2 minutos. Mas a gente esquece da congestão ou dia de força 1. O dia de força 1 é porque ele é o dia inteiro congestionado? Não, mas geralmente ele congestiona em algum período para depois ele tomar uma direção. A operação foi positiva, né, mesmo com essa saída aí no meu ponto no meu preço médio. Né. 4 operações, dá para encerrar o dia do 0 a 0. Mas eu uso o critério de uma quinta operação, até 5 operações em dias de 0 a 0. Né. E estou eu lá buscando talvez uma quinta operação. Vocês podem observar aí, esse é um backday diferente, que foi apresentado por uma colega nossa. Eu estou analisando talvez uma reentrada na compra. Esse possível 180 ou até mesmo um VBS, já que ele está na região dos 20, tá 20. Só que é uma 20 flat. Então eu fiz uma compra atrasada, pensando nessa barra bull, né? Stop de evento, parcial 1 para 1. Um pouco mais de 1 para 1. Pois bem, a parcial pega, eu seguro no stop de evento, que foi a barra bull, né? Mas é uma entrada atrasada dentro do... Se a gente pensar na congestão, eu fui lembrar da congestão aí, quando eu tomei esse stop. Né? Fiquei com um resultado positivo num dia, só que você pode levar em consideração quase que um 0 a 0 pelo esforço que a gente tem, né? 5 operações, 50 e poucos reais de lucro. Bora lá fazer nosso diário. Hoje eu vou fazer um diário diferente, porque após as 5 operações no dia, eu estava de conversa com um colega de sala, e eu fiz mais umas 2 operações, esquecendo o conceito da congestão e não foi boa. Né? Eu vou levar em consideração que eu levo 5 operações no dia, para não ter overtrade. Né? Então vai lá, hoje é dia 11/5, a gente fez o dia 21/3, dia 23. Foram 5 operações no índice. Né? A primeira operação foi um bear, do conceito do mismatch, vendido. Por acionamento, ou vendição, não. Localização, vendedora. Risco, 150 para 300. Tipo de operação, abertura. No caso, a gente pode depois até criar aqui um mismatch. Tendência, baixista. Parcial, 0. Stop, pontos totais. 150 pontos. Tipo de stop, evento. Resultado foi um loss. Eu fiquei 4 minutos na operação com 2 contratos. Né? A operação foi não ok. Sentimentos da operação? Não é nada sentido. Entrada feita, stop localizado. Né? A segunda operação, né? Eu reentrei na falha de topo. Então não houve um setup. Ele falhou renovação de topo, vendido. Houve um acionamento? Não. Então foi antecipado. Adição? Também não. Localização, venda. Risco, retorno. 150 para 300. Caso 350. Tipo de operação ainda, mismatch. Né? Baixista. Parcial. 250 pontos. Pontos totais. 300. Tipo de stop, alvo. Geração foi ninguém. Duração 13 minutos. 2 contratos. Joinha. Ok. Terceira operação foi um pull. 180. Compra. Não foi uma reversão, foi uma continuidade do gap. Com entrada do acionamento. Teve adição? Teve. Uma narrow. Localização, compra. Risco. 200 para 300. Tipo de operação, continuidade do gap. Tendência. Baixista. Parcial. Não teve. Foi um equívoco não ter parcial. Pontos totais, menos. Tipo de stop. Evento.
o nosso duração 35 minutos, 34 minutos, com 4 contratos. Eu entrei com 3, adicionei 1, né? Não, ok. Observações e sentimentos. Ou seja, não seguiu o plano inicial da operação, que resultou nesse terrível loss. A entrada foi boa, mas a condução piorou as coisas. Essa foi a quarta operação. Eu tomei o stop de cutucadinha e eu reentrei na board tail, comprado, antecipado. Fiz adição? Fiz. ABT, localização compra. Risco 200 para 300. Continuidade. Ou seja, eu tinha esquecido até o momento da possível congestão. Tendência já que ficou lateral, parcial. 1 para 1. Pontos totais. O tipo de stop foi preço médio. Foi um gain. 30 minutos. 4 contratos. A operação foi ok. Quinta operação foi uma barra bull. Compra. Levando em consideração o setup, ela foi antecipada, mas levando em consideração o movimento, foi atrasado. Sem edição. Compra. A localização aqui é neutra. Eu levei em consideração o stop de evento. 125 pontos. Tentamos 200. Com continuidade. No mercado lateral. Parcial, 250 pontos. Pontos totais, 60. Tipo de stop, evento. Gain, duração, 7 minutos. 3 contratos. Foi ok. Situação aqui, entrada atrasada. Então esse foi o nosso resultado. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. Aqui é menos 60. Aqui é menos 150. Ok, corrigindo. Como eu comentei, eu fiz umas operações posteriores fora desse plano. Então eu vou somar aqui. Porque aqui eu já tiro. Eu não vou ter como tirar os custos. Eu tenho outra planilha que eu coloco os custos. Então aqui a gente tem menos 60, mais 120, menos 167, mais 130, mais 36. Resultado do dia, R$ 59. Se a gente colocar aí os custos lá. Aqui a gente tem 3, 4, 4, 8. Ou seja, eu usei 15 contratos ao todo, vezes 5. Tem R$ 7 de custo. Então, a gente teve um progresso de 51,50. Poderia ter sido melhor, com a melhor condução da terceira operação. É uma operação que ela poderia ter saído 0 a 0 ou até mesmo positiva. Né? Então, ou seja, apesar da primeira ter dado loss, o principal erro foi nessa daqui. Né? A entrada foi boa, mas a condução não foi. Então esse foi o resultado do nosso dia. Né? A gente teve um bear no mismatch, uma reentrada no mismatch, um bull 180, né, que corrigiu, veio fazer um fundo duplo, mas eu não conduzi bem e saí estopado bem gostoso. Depois eu reentrei na BT, adicionei outra BT e fiz uma entrada atrasada que deu certo num bull, uma região de congestão no centro. Né? Ela deu lucro? Deu, mas um lucro num lugar bem errado. Então você está certo, mas no lugar errado você está errado. E esse foi o resultado de hoje, pessoal. Até o próximo fim de semana.